Olá, sejam bem-vindos ao nosso congresso Desmistificando a Idade Média. Para quem não me conhece, eu sou o professor Lucas Lancaster, eu sou formado em História, sou graduado e tenho mestrado em Direito e tenho já alguns anos de estudo e de ensino de História da Igreja. Eu, inclusive, escrevi um livro a respeito de um grande santo da Idade Média, um dos maiores santos, não apenas da Idade Média, mas da história, que é São Luís, rei da França. O livro chama São Luís, o Rei da Coroa de Espinhos. E eu, nos últimos tempos, nos últimos anos, eu tenho procurado transmitir aos outros, lecionando, ensinando a história da Igreja. Já tem mais de 3 anos que eu ensino a história da Igreja, primeiramente presencialmente, e há pouco mais de um ano eu comecei a dar aulas semanais de História da Igreja no YouTube, e eu criei uma escola voltada apenas para a História da Igreja, uma escola virtual chamada Escola de História da Igreja, voltada para a História da Igreja. E os resultados que eu vejo, tanto dos meus alunos presenciais, quanto dos meus alunos da Escola de História da Igreja, ou as pessoas mesmo que simplesmente assistem as minhas aulas no YouTube, que já foram, que já alcançaram mais de 20, 25, acho que já passou até de 30 mil pessoas que acompanharam ou acompanham as minhas aulas, um impacto positivo no sentido de, através da história da Igreja, conhecerem a própria Igreja Católica, conhecerem a própria fé da Igreja através da história da Igreja. E, além disso, claro que isso é o principal sempre, esse é o grande objetivo, mas alguns outros objetivos secundários também são alcançados na vida das pessoas. Por exemplo, um crescimento intelectual notável. A história da Igreja, ela se conecta com todos os conhecimentos humanos que foram sendo desenvolvidos ao longo dos últimos 2000 anos. A Igreja esteve presente na construção desse conhecimento. Enfim, conhecer a história da Igreja possibilita, abre o leque, abre a mente para uma série de outros conhecimentos que ultrapassam o próprio âmbito da história da Igreja propriamente dita. E percebendo esse impacto positivo, eu criei a Escola de História da Igreja, que graças a Deus aí está tendo muito sucesso junto aos alunos que estão me dando feedback muito positivo nesse sentido. Bom, e nesse congresso, como o próprio nome diz, Desmistificando a Idade Média, eu terei como objetivo aqui, um dos objetivos, desmistificar algumas narrativas falsas a respeito da Idade Média, especificamente da história da Igreja na Idade Média. Porque vejam, é muito difícil desconectar, na verdade é impossível desconectar a história da Igreja medieval da história medieval. Como eu enfatizo muito para os meus alunos, a partir, sobretudo, do final da Antiguidade, a história da civilização do Ocidente e a história da Igreja vão progressivamente se unindo, porque a Igreja ela vai assumindo uma tamanha importância, uma tamanha influência sobre os povos do Ocidente desde o final da Antiguidade, que a própria civilização ela vai sendo imbuída dos princípios próprios da Igreja, vai se ordenando a Igreja, de modo que diferenciar a própria história profana e a história da Igreja é difícil. As duas estão o tempo inteiro ali se tocando. A história profana sendo guiada pela Igreja. Os acontecimentos da história profana, a história profana, estou querendo dizer, a história do mundo. Os acontecimentos políticos, das sociedades, da civilização, enfim, sempre sendo guiados pela história da Igreja, pela Igreja na Idade Média. Então, é muito difícil dissociar. E a gente vê como que, sobre a Idade Média, e especificamente sobre a Igreja na Idade Média, existem muitas mentiras. Existem muitas, às vezes nem tanto mentiras, mas exageros a respeito de situações reais, que acabam se tornando mentiras, porque apresentados de modo parcial, e quando eu digo parcial aqui, é uma leitura, porque muitas vezes a gente pensa de parcialidade, é quando a gente toma simplesmente partido, não necessariamente
Ser parcial pode ser ver apenas uma parte das coisas, ver apenas um dos lados da coisa, né? E quando a gente vê apenas um dos lados e não o quadro todo, acaba que a gente vai fazer uma análise totalmente desconectada da verdade. E é isso que normalmente acontece a respeito da Idade Média. Claro que existem aqueles exageros, né, que são claramente mentirosos. Por exemplo, que a Inquisição matou milhões de pessoas. Isso é uma mentira, não é? Mas existem aqueles exageros, não é? Que não chegam a ser... mas existem aquelas distorções que não chegam a ser em si mesmas, né, mentirosas, né, ou seja, encontram raízes em algumas verdades, mas verdades distorcidas que se tornam mentiras, né? Pois bem, então, esse congresso ele terá como objetivo justamente tanto desmistificar essas mentiras, né? Apagar essas mentiras das mentes de vocês e mostrar, claro que em um tempo curto, o que foi de fato a civilização medieval e orientá-los, né? Dar-lhes uma orientação segura para aqueles que queiram estudar sobre o tema, né? E eu tenho certeza que muitos de vocês, se não a maioria, já foi confrontado com aquelas questões bem pueris, quando você falou a respeito da sua fé, quando você falou que você é católico, ou quando você foi falar da própria história da igreja, e vieram aquelas respostas clássicas, não é? E a Inquisição, e as cruzadas, coisas assim. Eu tenho certeza que você já se deparou com questões desse tipo. Eu sei que já jogaram na cara de vocês esse tipo de questionamento. Na maior parte das vezes, vindo de pessoas que não têm a menor ideia do que estão falando e que, eventualmente, vocês também, por não conhecerem o assunto, porque não tiveram oportunidade ainda de estudar o assunto, não tiveram resposta, né? E acaba que muitos católicos se deixam levar por essas argumentações desprovidas de verdade e, né, acabam muitas vezes perdendo a fé ou, né, mesmo que não cheguem a perder a fé, mesmo que permaneçam católicos, não conseguem ver a sua história, porque eu sempre enfatizo isso, né? A história da igreja é a história de cada um de nós, né, como membros da igreja que somos, não veem a sua história como ela deve ser vista, não é? E acham que existe uma grande mancha, não é? Na história da igreja, uma mancha de 1000 anos, chamada Idade Média, metade da história da igreja se deu na Idade Média, e com isso perdem um tesouro espiritual e civilizacional incalculável, não é? Então, hoje, nós, nesse congresso, nessa conferência, nas outras duas, nós iremos, né, tentar ajudar vocês a responderem antes a si mesmos do que aos outros, né? Muitas vezes a gente fica preocupado, como é que eu respondo? Fulano, não responde fulano, responda você primeiro, certo? Porque se você não sabe responder o que a outra pessoa está dizendo, o que a outra pessoa está colocando como questionamento para você, é porque você assimilou esse questionamento e você não sabe responder para si. Então saiba responder primeiro para si. E depois, se for o caso, você responda aos outros, certo? Então o objetivo aqui, só para finalizar essa parte introdutória, além de desmentir estes equívocos, essas mentiras, essas distorções a respeito da história da igreja na Idade Média, o nosso objetivo aqui não é simplesmente fazer uma tarefa negativa, ou seja, não aconteceu isso, não foi isso, não se deu assim, isso é mentira, isso não é verdade. Não apenas isso. Porque a história da igreja não é isso. Às vezes a gente acaba cometendo esse tipo de equívoco. O que é a história da igreja? Normalmente as pessoas pensam que é duas coisas. História da igreja é desmentir as mentiras, não é? As pessoas pensam, é simplesmente desmentir as mentiras a respeito da igreja. Isso faz parte, mas isso não se resume,
né? A história da igreja não se resume a isso. E outros pensam que a história da igreja é ficar contando as grandes conquistas civilizacionais que se deram por parte e graças à igreja. Isso faz parte da história da igreja? Faz, mas a história da igreja é mais do que isso. A história da igreja é, como eu sempre digo, não é? A continuação do corpo de Cristo, do próprio Cristo ao longo da história, certo? A linha condutora de toda a história da humanidade e a sua própria história enquanto membro da igreja que você é, certo? Então a história da igreja é, antes de tudo, uma tarefa, um estudo positivo e não um estudo negativo de falar o que a igreja, né, não fez, né, e que dizem que ela fez, e também não simplesmente falar o que a igreja fez de bom para a civilização, o que faz parte, mas o que a igreja fez de bom, né, que é a sua tarefa para conduzir as pessoas, né, para o seu fim último, que é a contemplação de Deus na eternidade, né? Então o estudo da história da igreja é sobre tudo isso, né? O caminho da igreja tendo em vista o céu na terra, né? Agindo na terra, na história, mas tendo os olhos sempre fitos no céu. Pois bem, então, tendo isso em vista, além de mostrar essas falsas narrativas a respeito da Idade Média, e além de mostrar as grandes conquistas civilizacionais alcançadas pela civilização ocidental medieval por causa da igreja, esse congresso tem, acima de tudo, não é? E como orientando esses outros dois focos, né, desse congresso, acima de tudo, mostrar o legado espiritual da Idade Média. Sobretudo, vocês verão isso ao longo das 3 aulas, mas nós arremataremos isso de uma forma bem substancial na terceira conferência. Enfim, como que esse congresso se estruturará? Bom, hoje, nós, como vocês já devem ter visto, nós iremos tratar da civilização medieval, nós iremos tratar de vários temas que tocam a civilização medieval, o que foi essa civilização medieval, que nós chamamos de cristandade. Na próxima aula nós falaremos a respeito da cruzada, o que foram as cruzadas, o que motivou as cruzadas, qual era o espírito das cruzadas, né? E como que o legado das próprias cruzadas deve ser recebido por nós hoje. E na última conferência nós trataremos de um tema muito especial, que é a catedral. Mas não simplesmente a catedral, né, das quais nós nos lembramos, as catedrais, né, as catedrais medievais, góticas, quando a gente pensa em Idade Média, não é? Sem dúvida as mais gloriosas e grandiosas construções da história da humanidade. Mas além dos edifícios propriamente ditos, né, o espírito que estava por detrás da construção daqueles grandes templos e como que esse espírito se traduzia na arquitetura, na arte, enfim, nas catedrais em si mesmas, enfim, mostrar como que essas catedrais eram, na verdade, uma expressão na pedra e no vidro do espírito que animava os católicos medievais. Enfim, e nessas conferências nós teremos uma aula, né, uma parte expositiva da minha parte, uma entrevista com convidados a respeito do tema que nós estamos tratando na aula, uma leitura comentada de um texto importante a respeito do que nós estivermos tratando e também uma música medieval, né, em cada uma dessas aulas entoadas por um coral, certo? Que irá, né, artisticamente, através da música, simbolizar, mostrar artisticamente, através da arte, aquilo que nós estamos dizendo, né, em termos meramente teóricos, através da exposição. Certo? Um dos maiores equívocos que as pessoas podem cometer ao pensar em Idade Média é pensar em uma época compacta, bem definida e uniforme. Vejam,
Idade Média, segundo a historiografia tradicional, que nós chamamos aí de Idade Média, corresponde a um período de mais ou menos 950 anos. 1000 anos. Vejam, para vocês terem uma noção da distância, certo? Que separa o período do começo da Idade Média do final. No começo da Idade Média, o Império Romano caía. No final da Idade Média, o Brasil estava sendo descoberto. Ou pouco tempo depois do final da Idade Média, 50 anos depois. Ou seja, é um período muito longo. São 1000 anos. Somente a história da igreja, que tem 2000, metade da história da igreja se desenrolou na Idade Média. Ou seja, as pessoas, a gente às vezes falam de Idade Média como uma coisa uniforme, integral, sem precisarem, sem especificarem de uma forma muito clara a que elas estão se referindo. A que período dentro destes 1000 anos elas estão se referindo? Né? Eu estou deixando isso aqui muito bem claro logo no começo, justamente porque o Congresso chama Desmistificando a Idade Média. Então eu estou querendo deixar claro para vocês que Idade Média não se trata de um período único, mas um longo período subdividido, né, em vários outros, e que se diferenciam, esses períodos que se diferenciam profundamente uns dos outros. Mas então vocês podem perguntar, por quê? Sendo um período tão longo e com diferenças tão grandes. Claro, a gente vai ver, né, quando eu for fazer aqui uma rápida retrospectiva histórica de toda a Idade Média, vocês vão ver que existe uma clara linha de continuidade entre eles. Né? Claro que parece até que os períodos, o começo conduz, né, ao fim. Mas vocês podem perguntar, por que se agrupou, né, um período tão longo de 1000 anos em um período só? Né? Por que a historiografia fez isso? Por que a historiografia deu a esse período tão longo, não é? uma designação única. E nisso nós remontamos, para explicá-lo, nós precisamos remontar ao surgimento desse termo, que é Idade Média. Veja, a ideia de Idade Média surgiu no Renascimento. Ela surgiu no final do século XV e foi sendo desenvolvida sobretudo nos séculos XVI e XVII, para se referir a uma época em que as pessoas achavam que o mundo, que a civilização, que a cultura, que tudo estava renascendo após um período de caos, após um período sombrio de muitos séculos, desde o fim da civilização antiga. E por isso se dividiu a história entre Idade Antiga, Idade Média e Idade Moderna. São 3 fases da história. Os renascentistas fizeram isso. E por que esse nome Idade Média? Porque estaria no meio entre 2 idades mais relevantes do que ela própria, a Antiguidade e a Modernidade. No meio tinha a Idade Média, como que uma simples transição, até irrelevante, até tenebroso, em termos de civilização, de cultura e de ciência. É verdade que nós temos que dar uma certa... temos que ser um pouco benevolentes com estes que fizeram esse tipo de análise, porque eles estavam escrevendo sobretudo no século XV e no século XVI. E, de fato, o século XIV, a segunda metade do século XIV até o começo do século XV, até o século XV quase inteiro, né, foi de fato uma época muito trágica na história europeia. Aquilo que nós chamamos de decadência, de desmoronamento da cristandade. Né? Muitas guerras, muitos conflitos, a peste negra, né, que foi terrível, enfim, uma decadência demográfica muito grande, de fato, uma época de muita decadência. Só que essas pessoas aplicaram, né, isso que elas estavam querendo se referir ao final do século XIV,
com a qual eles tinham um contato ainda próximo e lembranças muito frescas a todo o período anterior, a todos os 800 ou 900 anos que antecederam a esse trágico século XIV, início do XV, né? Isso os renascentistas fizeram. E talvez, e penso que talvez sem má intenção, talvez por ignorância. Diferentemente se deu com os iluministas. Os iluministas não. Eles não eram ignorantes, eles eram detratores e mentirosos, né? Um autor do século XVII, chamado Pascal, Blaise Pascal, ele escreveu uma coisa que os iluministas, não é que ele fosse iluminista não, mas que ele escreveu, ele tem uma frase que define muito o que os iluministas fizeram com a história da igreja. Ele diz assim: calunie o quanto puder, alguma coisa fica. Ou seja, invente quantas mentiras contra o seu inimigo, invente quantas mentiras você puder. A maior parte as pessoas não vão acreditar, mas alguma das mentiras vai ficar. Foi exatamente isso que os iluministas fizeram. Quando a gente pensa, por exemplo, em Voltaire, que declarava, né, como o seu objetivo de vida esmagar a infame. O que é infame para Voltaire? A Igreja Católica. Quando a gente pensa num homem que tem esse objetivo de vida e que teve tanto impacto na formação da cultura europeia no século XVIII, quando a gente pensa nos enciclopedistas, Diderot e Alembert, né, que fizeram as suas enciclopédias, que elaboraram as suas enciclopédias e trataram de temas históricos e temas religiosos e que odiavam a igreja e que foram responsáveis pela invenção da maior parte da lenda negra medieval, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na historiografia protestante inglesa no século XVIII, né, que odiava a igreja e que pinta a igreja católica, né, e principalmente a nação que naquela época era a grande representante da fé católica, que era a Espanha, não é? Como as grandes inimigas da humanidade, a gente vê que toda essa lenda negra foi construída por inimigos declarados da igreja. E isso, é claro, no século XIX, autores marxistas irão seguir essa linha e tantas outras tendências que, com certeza, né, bebendo dessa inimizade, desse ódio pela igreja, contribuirão para pintar a Idade Média dessa forma. Só que existem historiadores mais recentes, desde o século XIX, ao longo de todo o século XX, que se dedicaram a estudar a Idade Média com um olhar mais benevolente e que tentaram afastar, na medida do possível, essas visões estereotipadas e ideologizadas da Idade Média, que vem, sobretudo, do iluminismo, mas também do protestantismo e, sobretudo, do marxismo. Nós podemos citar alguns autores que são muitíssimo respeitados, né? Alguns autores que nem são católicos, né? Como Johann Huizinga, né? Autor daquele famoso livro O Outono da Idade Média, né? Os franceses Philippe Arrier, Georges Duby, Regine Pernod, Robert Mandru, Jérôme Bachet, o famosíssimo Jacques Legoff e Fernando Lott, que não eram autores católicos, acredito que talvez Regine Pernod fosse, mas os outros com certeza não eram, e que tem, né, apesar de se equivocarem em tantos pontos, tem uma visão, né, parcimoniosa, equilibrada da Idade Média, bem afastada da lenda negra que foi construída pelos inimigos da igreja. E é claro, e sem falar dos historiadores católicos que, não por serem católicos, não deixam de ser confiáveis, ao contrário, mas que, sendo católicos, se dedicam, a estudar a Idade Média como ela deve ser entendida e sem romantismos, porque esse é um grande problema também. Historiadores como Lagorte, Georges Guyot, René Grosset, Jean Guiraud, Henrique Bordeaux, Henrique Denis, Daniel Hopes, Jules Zeller e Ruben Calderon Boucher, que são historiadores católicos, mas que tentam fazer um estudo imparcial, olhando todos os lados, sem fazer nenhum tipo de concessão
desnecessária à Igreja e que vem a Idade Média de uma forma totalmente distinta, né? Assim como esses outros autores anteriores, que nem católicos são, que vem a história totalmente distinta a inventada por estes autores que são inimigos da Igreja. Pois bem, mas feito então esses comentários iniciais, é necessário que a gente compreenda uma coisa e que é fulcral, fundamental para que a gente compreenda todo o resto. Existe uma dificuldade de se compreender a Idade Média. Veja, é muito difícil para um moderno e um contemporâneo, quando eu falo moderno, eu quero dizer alguém da nossa época, compreender a Idade Média. Por quê? Porque se trata de uma civilização católica, na qual tudo, desde os mais corriqueiros acontecimentos da vida até os mais importantes, todos dizem respeito, se relacionam à fé católica. Toda a cosmovisão na Europa Ocidental durante a Idade Média é católica. E é por isso que eu estou falando aqui, sobretudo com católicos, mas também com quem não é, e que é necessário que mesmo estes que tenham a compreensão de que para entender a Idade Média, você não entenderá se você tentar lê-la com os seus padrões modernos. Você não vai entender nada. Para entender a Idade Média, ou você precisa ser católico, ou você precisa estar ao menos aberto para ver como católico a Idade Média. Senão você não terá entendido nada. Senão você vai fazer análises anacrônicas, descontextualizadas e absolutamente inapropriadas para uma civilização que se declarava e que era católica. Mas há mais. Eu não estou dizendo isso para que nós façamos uma interpretação do período medieval de modo condescendente. E muitos católicos incorrem nesse erro. Falando assim, não, naquela época não havia, não é, os conceitos modernos que são tão maravilhosos, né? Como se a gente fosse analisar aquele período de forma paternal, de forma superior, né? Como se a gente fosse desculpar as cruzadas, como se a gente fosse desculpar a Inquisição. Também não é isso. Não é isso. Quem falou que os valores modernos são superiores aos valores medievais? Pode parecer um absurdo esse questionamento que eu estou fazendo aqui. Mas quem falou? Por que os valores modernos são superiores aos valores medievais? Tudo bem que isso pode assustar a muitos que estão aqui caindo pela primeira vez. Mas é um questionamento que eu faço. Então eu não vou fazer nenhuma análise desculpando a Idade Média por nada. Eu não vou ficar justificando a Idade Média falando naquele tempo era assim, hoje é diferente, coitados, eles eram muito atrasados. Não. Vou me colocar no lugar deles e ver as coisas como eles viam, como católicos que eram. Certo? Então, é necessário que a gente entenda, sem nenhum tipo de desculpa, sem nenhum tipo de paternal visão, né, de uma civilização mais avançada, o que eu não creio que nós somos, em relação à civilização medieval, que eu tenho a plena certeza de que era uma civilização muitíssimo mais bem avançada do que a nossa, e eu explicarei por quê. Por que eu estou dizendo isso, em que eu me embaso para afirmar isso. Mas eu não irei fazer uma visão paternal aqui e não irei tentar justificar para um moderno, avançado, evoluído e civilizado a brutalidade ou a barbaridade da Idade Média, aparente brutalidade e barbaridade. Não, eu vou contextualizar, sim. Eu vou nos colocar lá, mas sem desculpar.
Porque se existe alguma civilização que tem que ser desculpada por alguma coisa, é a nossa, não aquela. Como eu falei, a Idade Média é um período de 1000 anos. E a historiografia normalmente a divide em períodos menores. E eu acho que ela pode ser dividida em 4 períodos. Tanto é que na Escola de História da Igreja nós estudamos a Idade Média dessa forma, dividida em 3 períodos propriamente ditos, e a decadência da Idade Média que é mais já seguindo para a modernidade. O primeiro período, que eu normalmente reconheço, é aquele que vai desde o século V, desde o desmoronamento do Império Romano, acontecido oficialmente na historiografia em 476, até meados do século VIII, quando se consuma a cristianização da Europa Ocidental, certo? O segundo período, que é um período muito duro, que vai da metade do século VIII, passando pelo glorioso reinado de Carlos Magno, para depois a grande crise dos séculos IX e X, até se chegar ao século XI, ao começo do século XI, com uma notória reestruturação da civilização medieval. Ou seja, um período que vai desde meados do século VIII até meados do século XI. Então, um terceiro período, que vai ser justamente o foco nosso aqui, que é aquele que vai desde o século XI até desde meados do século XI, eu gosto da marca do ano de 1077 como um ano simbólico, até meados do século XIV, e eu gosto também da marca simbólica de 1377, ou seja, 300 anos, que normalmente se referem do século XI ao século XIV, que normalmente são chamados de a cristandade medieval, que é o foco que nós daremos aqui. E, por fim, o período de decadência, como eu falei, um quarto período que já está mais lá, voltado para a modernidade, já um momento de transição do humanismo, do renascimento, enfim, que vai são os últimos 100 anos, final do século XIV até meados do século XV, certo? Então a Idade Média, ela não é um período compacto, uniforme, certo? Mas é indiscutível, claro que Marc Bloch, que é um dos maiores medievalistas do século XX, inclusive esqueci de listá-lo, mas deve ser considerado Marc Bloch, ele fala que a gente não deve cair no erro de analisar um período, de pensar que uma época é simplesmente pensá-la simplesmente como uma preparação para uma outra, como se simplesmente uma época ela existisse em prol de uma época futura. Então a gente tem que analisar a época considerando ela própria. E, de fato é assim. Só que é muito difícil fazer isso com a primeira metade da Idade Média. Porque as coisas, como elas vão se dando ali, como as coisas vão acontecendo, e a gente tendo a visão de conjunto, é muito difícil não vislumbrar nos primeiros anos da Idade Média o ápice, que é a cristandade. Então a gente tem aquele que nós podemos chamar de os tempos bárbaros e a época carolíngia, século V a X ou XI, e parece de fato um período de preparação. Parece de fato um período de amadurecimento e de lutas, como uma luta muito grande pela civilização ocidental por alcançar alguma coisa que ainda não era visível e que de fato é finalmente alcançado a partir do século XI. Então, quando a gente analisa os primeiros séculos da Idade Média, séculos V, VI, VII, VIII, IX, X, é muito difícil vê-los sozinhos, vê-los afastados dos séculos XI, XII, XIII e XIV. Mas enfim, vamos ao começo. Quando a gente pensa em começo da Idade Média, a gente pensa em colapso do Império Romano, fim do Império Romano, queda do Império Romano ao longo de todo o século V, um processo longo de decadência que começa com a morte do imperador romano Teodósio em 395, que se consuma, segundo a designação, a classificação
oficial em 476, com a deposição do último imperador romano ocidental. Não é? E a Europa Ocidental, o Império Romano desaparece e no lugar dele são assentados e construídos vários reinos bárbaros, né, dos povos que se instalaram na Europa, no Império Romano Ocidental e que precipitaram a sua queda. Enfim, e uma coisa que a gente percebe e que vai ser fulcral e que vai definir toda a história da Idade Média, que já no século V, no momento em que tudo desmoronava, em que todas as autoridades políticas debandavam, que não sobrava nada de pé, a Igreja Católica era a única instituição que mantinha-se firme e era capaz de manter as coisas minimamente estruturadas. Quando a gente estuda a história da igreja no século V, a gente estuda uma época trágica, mas uma história de heroísmo, de bispos e papas até, não é? Que enfrentam os bárbaros enquanto as autoridades romanas debandam. Né? Não é que enfrentam militarmente, mas que vão desarmados diante dos chefes bárbaros para impedir que os seus rebanhos, que os seus fiéis, né, sejam alvos de pilhagem ou de assassinatos e de morticínios, enfim. Né? Bispos que se tornam, depois que as autoridades debandam, os bispos que se tornam os governantes das localidades, porque eles queriam, não, mas porque a necessidade se impôs para garantir o mínimo de ordem, o mínimo de proteção, para impedir o caos absoluto que a derrocada da civilização antiga precipitou, né? A civilização medieval, na civilização ocidental, né? Enfim. E consumada a queda, né? O grande princípio orientador da igreja foi aquele apontado por Santo Agostinho lá no comecinho, lá no final, aliás, da antiguidade, né? O mundo antigo pode ter desmoronado, mas a esperança dos cristãos não está neste mundo, certo? Não está neste mundo. Então a civilização pode ter acabado, no final dela depois dela virá outra. Que a esperança da igreja deve ser sempre o céu e não os reinos deste mundo. E é por isso que a igreja, tão logo cai a civilização antiga, ela não fica apegada, ela não morre com a civilização antiga, não. Ela se lança para evangelizar os bárbaros. E ela se torna, durante séculos, a única força civilizatória restante. Ela guarda, não é? Os grandes santos padres herdaram, preservaram, guardaram toda a cultura antiga, na famosa expressão de Daniel Hopes, né? Eles fizeram desaguar a cultura antiga no imenso oceano de Cristo, preservaram essa cultura antiga, e numa época em que todos os aspectos civilizacionais, desde a organização política até as letras, tudo ruía, a igreja preservou a cultura. E é o que é mais importante na sua missão, que não é salvar culturas, né? Ela salvou a cultura antiga no que havia de positivo, em prol da sua missão maior, que é a salvação das almas. Por isso, tão logo o Império Romano caiu, a igreja lançou-se à evangelização dos bárbaros e fez isso sem ser de modo organizado, né? Não houve organização, não houve planejamento, foi algo absolutamente espontâneo. A gente vê, né? Em primeiro lugar, os bispos dos locais nos quais os bárbaros se assentaram, lutando para converter as populações, os novos habitantes, por exemplo, São Remígio, né, o grande responsável pela conversão dos francos, Santo Avito, bispo também, Santo Avito, bispo de Vienne, responsável pela conversão dos burgúndios, São Martinho de Braga, atual Portugal, responsável pela conversão dos suevos, Santo Isidoro de Sevilha e São Leandro de Sevilha, né, tiveram uma participação fundamental na conversão dos visigodos. E para os povos de mais além,
né? O próprio Papa São Gregório Magno, que envia uma missão chefiada por um outro Santo Agostinho de Cantuária, para evangelizar a Inglaterra. Né? A Irlanda, tão logo conquistada pelo Evangelho, começa a enviar, né, monges, a centenas de milhares de monges. Centenas de milhares não, centenas e milhares de monges, né, para todos por todo o litoral da Europa Ocidental. Né, foram os monges irlandeses, né, como São Columba, o responsável pela conversão da Escócia. Eles, né, como São Columbano, que atravessou, né, toda a Europa Ocidental, de norte a sul, construindo mosteiros, né, edificando casas religiosas, ensinando as pessoas a serem cristãs. Depois, São Bonifácio, né, um monge inglês que vai para a Europa, enviado pelo Papa São Gregório II no começo do século VIII, para evangelizar a Alemanha, né? Batizando milhares, batizando centenas, milhares de pessoas, sendo por fim martirizado, né? É isso que acontece ao longo de 300 anos. Toda a Europa Ocidental, né, precipitada no caos bárbaro, se torna católica. Mas, apesar desse esforço da Igreja, foi de fato uma época muito difícil. A época, a nomenclatura Saeculum Obscurum, Era das Trevas, foi dada por um cardeal da Igreja, chamado Cardeal Barônio. Né? Só que ele se referia a este período, a essa época, né, nos primeiros anos da Idade Média, em que de fato houve muito caos político, a decadência civilizacional era imensa. A essa época, a época bárbara, né? E depois os inimigos da Igreja aplicaram essa ideia de Idade das Trevas para todos os 1000 anos da Idade Média. Né? Este período foi, de fato, uma Idade das Trevas, né, do ponto de vista civilizacional e político, mas, né, a Igreja brilhava, a Igreja era o foco de esperança, o foco de luz, tanto é que obtinha tantos grandes feitos, né, convertendo e trazendo pessoas para Cristo. E mesmo, não é, enquanto havia, não é, essa decadência cultural e civilizacional, ela era essa fonte de luz. E por isso lembremos, por exemplo, de São Bento e dos seus monges beneditinos que espalharam mosteiros por todos os cantos da Europa Ocidental, não é, e sendo focos de cultura, de organização, de civilização, não é, desde drenagem de pântanos até construção de estradas e de pontes, até a educação das populações rurais, enfim, tudo a cargo da Igreja. Né? E na própria organização política, que claro que era decadente, começam a se formar os primeiros reinos minimamente estruturados, como o reino dos visigodos, o reino dos francos, ou França, né? O reino da Inglaterra, né? Que depois de alguns séculos de divisão em 7 reinos distintos, se unificam em um reino só. Né? Então nós chegamos ao final do século VIII, na segunda metade do século VIII, claro, uma civilização ainda embrionária, ainda bem caótica em muitos aspectos, mas já católica. Então nós chegamos ao final do século VIII, metade do século VIII, e a Europa Ocidental já é toda católica. Né? E surge, nessa segunda metade do século VIII, uma personalidade que vai ser vista pela Igreja como providencial, que é o rei Carlos dos Francos, que passou a história como Carlos Magno, Carlos o Grande, que, pelos seus grandes feitos, tanto enquanto unificador dos reinos francos, da expansão do reino franco para povos ainda pagãos, para territórios ainda pagãos, para territórios dominados pelo Islã na Península Ibérica e para a própria Itália, no momento em que o reino lombardo começa a ameaçar a autonomia dos estados pontifícios, o território que pertencia ao sumo pontífice, ao Papa. Carlos Magno constrói um vasto império e coloca, né, a sua coroa e a sua espada a serviço da Igreja.
né, como Santo Agostinho previa, como Santo Agostinho, melhor dizendo, Santo Agostinho anunciava, exigia. A Cidade de Deus, a grande obra de Santo Agostinho, era a leitura predileta, né, de Carlos Magno. E ele entendeu que o reinado dele só se legitimava se estivesse a serviço da igreja, o poder temporal a serviço do poder espiritual. E a igreja reconheceu, né, os grandes, o que ele fez por ela, e o Papa São Leão III, no Natal do ano 800, o coroou imperador romano, restaurando na pessoa dele, é claro, também para os seus descendentes, o Império Romano do Ocidente, que mais tarde se chamaria Sacro Império Romano, ou Sacro Império Romano Germânico. E, infelizmente, após a morte de Carlos Magno, os seus descendentes não conseguiram manter o seu legado, né? Os sucessores de Carlos Magno não tinham a capacidade, não é, do seu glorioso ancestral, e a Europa Ocidental precipitou-se em uma série de conflitos internos cujos descendentes de Carlos Magno não conseguiram impedir. Quando Carlos Magno governava, ele dividiu o seu império entre grandes guerreiros, né, grandes generais, que tiveram uma participação importante nas suas conquistas, e apesar de manter o império centralizado, o manteve, não é, governado indiretamente por ele, na pessoa dos seus representantes, né, que recebiam títulos herdados do antigo exército romano, né, duques, condes e marqueses. Quando Carlos Magno morreu, como seus sucessores não conseguiam manter estes senhores nobres em obediência, muitos deles começaram a se insubordinar, ou, se não se insubordinar, ao menos de não reconhecer na prática a autoridade dos reis e dos imperadores sucessores de Carlos Magno sobre os seus territórios, e começaram a brigar entre si. E a Europa se precipitou naquilo que ficou conhecido como a anarquia feudal dos séculos 9 e 10. Um incessante conflito entre os reis, entre os nobres, entre as autoridades políticas, enfim, um constante estado de guerra que punia, que castigava, que prejudicava, sobretudo, as pessoas mais simples. Enfim, uma época realmente trágica, final do século IX, e durante todo o século X. Né? De fato, uma nova era das trevas. Foi um período realmente muito ruim. E marcado também por algo tão pior quanto a anarquia feudal, que foram novas invasões bárbaras. Invasões vindas, né, do sul, islâmicas, do norte, os terríveis vikings, e do leste, os eslavos e os magiares, ou húngaros. E a própria igreja, nesse período, vejam, a igreja, ela, como estava intrinsecamente ligada, né, à civilização que ela estava construindo e que agora se precipitava novamente no caos, a igreja também foi, não a igreja, claro, mas os seus membros foram contaminados por esse estado de anarquia e de decadência, né, moral, de decadência civilizacional. Né? E para a igreja, esse século X ficou conhecido como o século de ferro, né? Um novo século obscuro, né? No qual praticamente todas os graus, né, da hierarquia eclesiástica, e não apenas da hierarquia, os próprios fiéis, claro, mas até os sumos pontífices foram, infelizmente, maculados. Não por heresias, não havia heresias nessa época, mas por desordens morais de todo tipo. Né? Mas Deus, né, não abandona a igreja, e mesmo neste momento de tamanha decadência, aconteciam duas coisas. Em primeiro lugar, havia gente disposta, havia ainda santidade e espírito de missão na igreja, a ponto de aqueles povos invasores serem trazidos para Cristo nesse momento de crise moral. Por exemplo, os vikings foram civilizados e catequizados, né, pela igreja. O grande evangelizador dos vikings foi Santo Oscar de
Hamburgo, o bispo de Hamburgo, e responsável, né, pela evangelização da Noruega, da Dinamarca e da Suécia, que inclusive logo daria à igreja santos reis, como Santo Olavo, rei da Noruega, São Canuto, rei da Dinamarca, e Santo Érico, rei da Suécia, e também a evangelização dos povos do leste europeu, né, como a Hungria, né, cujo primeiro rei foi um santo, Santo Estevão, grande Santo Estevão, e as nações eslavas da Polônia e da Boêmia, evangelizadas sobretudo por Santo Adalberto de Praga. Né? E, enfim, então, nesse momento de crise, o fervor missionário da igreja não se perdeu. Né? Novas nações eram integradas à civilização cristã. E, ao mesmo tempo, o espírito de reforma surgiu, né, dentro da igreja, com novas ordens religiosas, principalmente, né, o grande impulso inicial foi a ordem de Cluny, né, mas depois novas ordens, como os cartuchos de São Bruno de Colônia, e depois os premonstratenses, os camaldulenses, os cistercienses, né, de São Bernardo de Claraval, que reformaram a vida religiosa, grandes papas, né, que reformaram o papado, né, que foram infelizmente colocados sob joguete dos imperadores germânicos e das famílias romanas, e que libertaram o papado desse jugo, né, São Leão IX, São Gregório VII, Urbano II, né, que recolocaram o papado, que restauraram o papado na sua força e na sua pureza. Né? Tanto é que, sem dúvida, o pontificado do grande Papa São Gregório VII, especificamente o acontecimento do seu pontificado que se deu em 1077, sem dúvida marca o nascimento da civilização cristã da Idade Média, a cristandade, que saída dos escombros desses tempos bárbaros, nasce gloriosa e brilhante, como nós veremos. Enfim, a igreja reformada, né, uma verdadeira reforma na igreja, ela se põe, então, a reformar a civilização que a ela está confiada, porque a civilização cristã são seus fiéis, são seus filhos. Então não basta reformar o clero, tem que reformar também os costumes, tem que colocar as pessoas e tudo que diz respeito aos fiéis, as nações, as sociedades, tudo. Ordenar a Cristo, né? Instaurar tudo em Cristo. E por isso se construiu, e nós veremos agora, se construiu aquela que foi sem dúvida a maior civilização da história. E por quê? Porque dizia um poeta francês do século XIX, chamado Baudelaire, que é o seguinte: uma civilização não se mede, uma civilização não consiste em máquinas a vapor e nem em lamparinas a gás. Uma civilização consiste na diminuição dos resquícios do pecado original. É claro, porque a civilização não é feita de máquinas, civilização é feita de seres humanos e de bons seres humanos. Seres humanos que, sem perder a sua humanidade decaída, orientam-se a grandes princípios e buscam viver esses grandes princípios e, é claro, né, romper com estes resquícios do pecado original que impedem que eles vivam segundo o verdadeiro princípio, que é a lei de Cristo, né? Pois bem, então, a igreja, imbuída pelo Espírito já previsto 600 anos antes por Santo Agostinho, ela se põe a reformar a sociedade medieval, a sociedade ocidental feudal. Em primeiro lugar, ela percebe uma grande chaga, que é a desordem política e as guerras constantes entre os feudos, ducados, condados e reinos. Guerras constantes, a anarquia feudal. Não é? Uma ordem política completamente desagregada e que prejudicava, sobretudo, os mais humildes. E o que a igreja faz? Ela começa, como que não foi um impulso assim, quase que não foi planejado, não foi um concílio que decidiu, um grande concílio que decidiu isso, foi algo quase espontâneo. A igreja, né, que era a única força civilizacional, a única que poderia colocar ordem naquela civilização que tinha se colocado sob suas mãos, ela começa a promover, em primeiro lugar na França, um movimento conhecido como Paz de Deus. Paz de Deus. Vários concílios regionais eram celebrados em todos os cantos da França. Em primeiro lugar, começaram no norte da França e foram se espalhando, na qual
e esses concílios, os nobres eram chamados a comparecer e a prestar juramento de que iriam promover e viver em paz. E juravam que não iam oprimir os camponeses, que não iam prejudicar os mais humildes, que iriam proteger os mais humildes. E logo esse movimento que foi tão pacificador, ele foi logo se espalhando para além da França, para a Itália, para a Península Ibérica, para os reinos ibéricos, para a Alemanha, né? E em todo canto, de modo quase que espontâneo, de fato, a paz foi se impondo através desse grande movimento que foi a paz e a trégua de Deus, né? Porque havia algumas guerras que eram justas, né? E mesmo nessas guerras justas, haveria momentos de trégua, por exemplo. Nos domingos não se batalharia, porque o domingo é o dia do Senhor, né? Enfim, né? E com isso, a igreja ela foi educando os nobres, que eram aqueles que governavam, a utilizarem a sua força bélica somente quando necessário e tendo em vista bons propósitos. E com isso ela foi forjando aquele ideal que nós veremos na próxima conferência, que esteve, claro, por detrás do espírito de cruzada, que é o ideal de cavalaria, né? Uma nobreza que é nobre não apenas pelo sangue, até porque haverá nobres que não serão nobres de sangue, mas vindos até mesmo do próprio povo, mas nobres por estamento, porque são nobres de conduta, de vida. Uma elite que sabe, claro, nem sempre se comporta conforme esse princípio, mas que sabe que deve governar e lutar, não em prol de si, mas em prol da justiça e para a verdadeira paz. Para impedir agressões externas, para defender os que estão sendo injustiçados e, no espírito da cruzada, para proteger os cristãos oprimidos pelos infiéis. E com isso se estruturou, não é? Aquilo que antes era uma anarquia feudal, se cristaliza uma ordem feudal na qual há uma hierarquia, o rei no vértice, no topo, uma estável hierarquia feudal, não é? Estruturada em juramentos e na fidelidade, em uma série de obrigações do vassalo para com seu sucerano, seu superior, e o sucerano em relação ao vassalo, e uma série de dinastias nobres que governam sem contestação durante séculos em paz, algo que era absolutamente impensável na época, por exemplo, nos califados islâmicos. Ou seja, uma ordem feudal, estabilidade, uma mínima paz política, alicerçada em princípios, né, que são muito próximos, inclusive, daquilo que a igreja prevê, que é o princípio da subsidiariedade. Né? A subsidiariedade, aquilo que as populações locais devem ter prioridade nas decisões daquilo que lhe é próprio. Ou seja, como não havia uma centralização política, os assuntos locais eram decididos pelas autoridades locais e os assuntos gerais pelas autoridades mais elevadas, enfim. Né? E ao mesmo tempo surgiam, né, reis. Os reis antes estavam, as monarquias, as coroas estavam em processo de decadência, e surgem poderosos reis, né, que sem serem tiranos, claro, alguns serão tiranos e serão por isso corrigidos e excomungados pela igreja quando não se comportarem bem, e não serão poucos, mas a maior parte, né, reis fortes que governam, segundo a igreja, né, na Inglaterra, na França, né, novas dinastias que surgem, dinastia Plantageneta na Inglaterra, dinastia Capetiana na França e outras grandes e fortes dinastias em Portugal, em Aragão, em Castela, na Península Ibérica, no sul da Itália, na Sicília, também no leste europeu, na Boêmia, na Hungria. Enfim, um poder organizado, poderes organizados, estáveis e fortes. Né? E, claro, todos eles submetidos, os poderes deste mundo, submetidos ao poder espiritual, representado, é claro, pelo bispo de Roma, o Papa, que é, sem dúvida, o chefe das nações. Os
E isso é impressionante, não é? Como que a autoridade, o poder nessa época era relacionado à autoridade. Porque existe uma grande diferença entre poder e autoridade. Os homens dessa época tinham autoridade. Tinham autoridade. Por quê? Se reconhecia em algumas pessoas, por mais que desprovidas de força militar, de força bélica, por mais que desprovidas disso tudo, elas tinham autoridade moral e espiritual para decidir o destino das nações e ser árbitro das nações. Quem eram os grandes árbitros? Eram os grandes santos, as grandes personalidades da igreja, os papas, por exemplo. Quantas guerras, como por exemplo as guerras entre Henrique II da Inglaterra e Luís VII da França, o Papa Alexandre III impediu? Quantos conflitos São Bernardo de Claraval, um monge que foi chamado, que era o homem mais poderoso do século XII, que poder militar São Bernardo de Claraval tinha nenhum, mas ele ia de um canto a outro da Europa para apaziguar, para decidir questões, não é, afetas ao povo cristão, para impedir conflitos, servindo de conselheiro de papas e de reis, porque se reconhecia nestes homens uma autoridade que era superior ao poder das armas, que era superior ao poder do poder político, mas um poder que vinha de Deus e um poder moral, porque eram homens que sabiam o que era melhor. E com isso, né, por isso, se estabeleceu, né, como algo que que não era visto desde a época áurea do Império Romano, com a Pax Romana, uma Pax Cristiana. Né? Nós veremos isso sobretudo na última conferência. Né? A ideia de cristandade, a ideia de nações, de povos diferentes, mas unidos em torno de uma única fé e em torno dos mesmos ideais, que se sentem parte de um todo e que, não é, vivem e lutam para viver em paz. Haverá conflitos? Haverá. Haverá guerras? Muitas. Mas, mesmo nessas guerras, é o que ele falava Jerome Blanchet, né? Ele falava, a cristandade ela não conseguiu, é claro, alcançar esse ideal, né, de paz perpétua, mas, né, ela pelo menos tinha, né, um ideal à luz do qual resolver essas contendas reais que aconteciam. Né? Pois bem, então o poder político se ordenou a Cristo e também a igreja se preocupou em ordenar a sociedade. Né? Havia a ideia, isso é muito perceptível na mentalidade medieval, é que cada um é responsável por todos. Não existe individualismo, a palavra indivíduo não existia nessa época. A palavra indivíduo é uma invenção moderna. Não existia a palavra indivíduo, existia a pessoa, não é? Enquanto pessoa provida de alma, que nós falaríamos individual, mas a ideia de indivíduo, tal como nós compreendemos hoje, era absolutamente inexistente. Cada um fazia parte de um grupo menor, que fazia parte de um grupo maior, até fazia parte da grande comunidade que era a igreja. Né? E cada um se considerava responsável pelos demais, havia um lugar para cada pessoa no mundo. Claro que isso repugna na mentalidade moderna liberal, que cada um faz as suas próprias escolhas, mas naquela época não era assim, cada um se reconhecia como pertencente, não é, a uma mesma função, né, e tendo que dedicar a sua vida ao exercício dessa função. Né, cada um sabia o seu lugar e sabia que exercendo bem a sua função, desde um rei até um simples camponês, a um ferreiro, um sapateiro, sabia que estava fazendo algo de bom pelo todo. Né? E isso é perceptível naquela época, nos documentos daquela época, na visão, na cosmovisão daquela época. Né? Isso está expresso de uma forma muito clara no final do século X, início do século XI, por um poema escrito por um bispo francês chamado Adalberon de Laon, em que ele diz que a civilização cristã, que o mundo, ele é ordenado em três grupos de pessoas. Aqueles que lutam, os nobres, aqueles que rezam,
os clérigos, e aqueles que trabalham, os camponeses. E ele dava, não é, a essa ordenação da sociedade não a ideia de pirâmide, tal como os modernos fazem ao se referir aos estamentos medievais, mas a ideia de roda. Por quê? Cada um desses 3 estamentos era um pedaço da roda. Sem um pedaço, a roda não continua andando. Não é que um estava acima dos demais, né? No sentido de que era mais importante. Um estava acima, claro, de fato, o clero estava acima da nobreza, que estava acima do campesinato, no sentido de ordenação, de guia, de direção, de direcionamento, não é? A igreja guia os nobres e os nobres guiam o povo, certo? Mas, em termos de importância, né, cada um está ali, cada um tem a sua função. Cada um tem a sua função. E sem a cooperação de uma, as outras não funcionam, né? Os nobres defendem a igreja e o povo trabalha e sustenta os nobres e os clérigos têm a excelsa função de conduzir os nobres e o povo para o céu. Esse é o feudalismo, essa é a ordem feudal, certo? Havia opressão? É claro que havia, mas havia um imenso esforço, tanto por parte, sobretudo, dos reis e das autoridades eclesiásticas, para impedir e diminuir o máximo possível qualquer tipo de opressão e de injustiça praticada contra o povo comum. Desde os movimentos da trégua de Deus, ou mesmo antes. Durante os tempos bárbaros, a escravidão foi erradicada da Europa Ocidental, graças à igreja. E os servos, ao longo da cristandade, né, eram protegidos, sobretudo pelos reis, como Luís VI da França, né, que no século XII empreendeu uma verdadeira cruzada contra os barões, contra os nobres que maltratavam o povo. E sobretudo pelos papas, né? Nós podemos mencionar, por exemplo, o Papa Adriano IV, que em 1155 publicou uma série de normas, uma série de decretos que deveriam ser respeitados para a proteção dos camponeses. O Papa Urbano III fez a mesma coisa em 1185 para proteger os mais humildes, para proteger os mais indefesos, né? E existe, inclusive, aquela mentira muito grande de que o alto clero só era acessível para os nobres, né? Só se tornava papa ou bispo quem era nobre. Mentira, né? Isso é absolutamente falso. Por exemplo, alguns papas da cristandade. O Papa Gregório VII era filho de um ferreiro. O Papa Anastácio IV era filho de uma família pobre dos subúrbios de Roma. O Papa Urbano IV era filho de um sapateiro. O Papa Celestino V era filho de camponeses. A mãe do Papa Bento XI era lavadeira. O Papa João XXII era filho de um sapateiro. Enfim, havia mobilidade social na Idade Média? Havia. Tanto para o clero, e estes exemplos mostram, mas até para a nobreza. Por quê? A nobreza era de sangue? Era, mas era também uma nobreza garantida pela virtude e pelo merecimento. Se um nobre de sangue se comportasse mal, deixava de ser nobre. Mas, se um camponês se comportasse de tal modo que de modo valoroso, de modo honrado, de modo corajoso, vivendo as virtudes próprias da nobreza, o seu senhor podia, e várias vezes o fez, o ordenou cavaleiro e, o fazendo, o inseriu, né, na nobreza. Correto? Enfim, havia mobilidade social. E pobreza, né? Porque às vezes a gente pensa em Idade Média, a gente imagina pobreza, a gente imagina miséria, a gente imagina doença, enfim. Existia? Claro, né? Havia miséria, havia pobreza, havia doença, mas a igreja, sabendo disso, ciente disso, né, se dedicava a cuidar dos pobres. Desde o final do século IX, todas as paróquias tinham serviços pelo menos um serviço de assistência aos necessitados. Todos os mosteiros definiam na sua regra
na sua regra, uma parte dos seus rendimentos dedicado às obras de caridade. A partir do século XI, explodiram as ordens dedicadas à caridade, como a Ordem de Malta, né, fundada em 1048, a Ordem de São Lázaro, fundada em 1099, a Ordem do Espírito Santo, criada em 1179, todas elas dedicadas a cuidar dos necessitados. Né? Houve, inclusive, ordens criadas para libertar os prisioneiros, os cativos, sobretudo aqueles cristãos feitos prisioneiros pelos muçulmanos, né? Como a Ordem Trinitária, fundada em 1198, e a Ordem Mercedária, fundada por São Pedro Nolasco, em 1223, que juntas recuperaram 600 mil cativos. 600 mil. E a partir do século XIII, surgiram as ordens mendicantes, dedicadas a evangelizar o povo, a ser pobre com os pobres, mas não para levá-los à revolução, mas para evangelizá-los. Os carmelitas, os franciscanos, os dominicanos, os agostinianos, as ordens mendicantes. Né? E é claro, na Idade Média, as obras de caridade eram uma coisa impressionante, os hospitais de Deus, como eram conhecidos, se espalhavam em todos os cantos, asilos, hospitais, leprosários, casas de recuperação de prostitutas, né, que davam um dote para que elas pudessem se casar, que lhe ensinavam funções para que elas pudessem deixar a prostituição, né? Enfim, tudo isso a cargo da igreja. Mas, em torno de todas essas questões, a gente pode cometer 2 erros. Em primeiro lugar, aquele erro romântico, que surgiu no começo do século XIX, que é alimentado por tantos católicos aí. É pensar que era uma civilização, que a cristandade, né, que repito, a civilização cristã dos séculos XI, XII, XIII e XIV, foi uma época idílica de paz universal, em que todos eram santos, em que todos eram perfeitos, em que não havia conflitos, todo mundo vivia em paz. Não! A realidade está bem longe disso. Por quê? A realidade nem sempre se conformou ao seu ideal. Nem todos eram santos. Agora, um outro grande equívoco em relação à sociedade medieval é aquela visão iluminista que está presente em tantos filmes, em tantas, né, séries de TV, enfim. E aquela visão que a gente assimilou, né, de que a civilização medieval era uma sociedade triste. Era uma sociedade acinzentada. Era uma sociedade que vivia com medo. Se ao mesmo tempo não era uma civilização em que todos eram santos, em que tudo era perfeito, nem de longe era uma civilização triste. Qual é o juízo adequado, então, que a gente tem que fazer a respeito, né, da civilização medieval? Em primeiro lugar, a gente tem que olhar para a realidade. Foram todos santos? Não. Não eram. A maioria, a absoluta maioria das pessoas não eram santas. Houve guerras? Houve. Houve injustiças, conflitos, opressão, grandes pecados, atrocidades. Houve tudo isso. Por quê? Porque ali tinha uma coisa chamada ser humano. E onde há seres humanos, há resquícios do pecado original. Há pecados. Então a realidade nem sempre, eu não estou dizendo que a realidade toda era assim. Havia isso também, né? Grandes erros, grandes injustiças e grandes dificuldades. Mas essa realidade, ela não pode ser desconectada dos valores que a moviam. Porque, vejam,
qual era o grande ideal de vida do medieval? O ideal cristão. O medieval é o cristão. Mas aí, às vezes a gente vê que, na prática, muitas vezes, a vida real se afastava desse ideal. Qual é o primeiro pensamento que a gente pode ter ao constatá-lo? Que eram todos hipócritas. Uma civilização de hipócritas, que acreditava em grandes coisas e vivia, em alguns casos, no mais profundo afastamento desses grandes ideais. Não era uma sociedade hipócrita. Qual é a diferença? Eu sempre digo isso. Qual é a grande diferença entre o homem medieval do homem moderno? É que o homem medieval não era pecador e o homem moderno é pecador? Não, ambos eram pecadores. Claro. Daqui a pouco eu vou mencionar. Era uma época de grandes santos. Mas eram pecadores também. Só que eles não tinham o grande pecado que é próprio do homem moderno. Que é esse orgulho luciferino que faz com que o homem se sinta livre de Deus. O homem medieval, apesar de pecador, é um homem humilde. É um homem que peca e às vezes peca gravemente. Mas que se sabe pecador, que se arrepende e sabe que precisa de Deus e da igreja. Ele é pecador, não é? Comete pecados, mas sabe disso. Não justifica o seu pecado e não faz do seu pecado a meta da sua vida. Não, tem grandes ideais. E uma grande civilização, ou melhor dizendo, toda civilização deve ser analisada também, e isso é fundamental para a gente entender o que é uma civilização, o que é aquela civilização em questão, todas as civilizações em questão, quais eram os modelos de ser humano. Qual era o ideal de ser humano? Toda sociedade deve ser avaliada à luz não apenas da realidade, né, em si mesma, mas do modelo ao qual aquela realidade quer se adequar. E quais são os modelos do homem medieval? São os santos. Quando a gente vê uma sociedade em que os santos são os modelos e em que os santos, apesar de desprovidos de alguns deles, de todos os poderes deste mundo, mas mesmo assim detêm mais poder e mais autoridade do que o mais poderoso imperador, a gente percebe que essa sociedade tem algo de diferente e que essa sociedade está mais próxima de Deus do que qualquer outra. E um grande equívoco é esse equívoco que eu sei que muitos de vocês têm, de que se tratava de uma época triste. Talvez você se surpreenda, mas quando a gente olha para a cristandade medieval, a gente percebe que era uma época alegre. A vida era sofrida. A vida era difícil. A vida era muito difícil. A vida de um camponês, até a vida de um rei. A medicina não era avançada, as doenças eram muito frequentes. De fato não foi um período de fome generalizada, mas existia. Era uma vida difícil, era uma vida, né, de muito sacrifício. Mas é uma vida que expressa, não é, na forma como o povo comum se expressava, até na sua própria vida espiritual, nas suas comunidades, nas suas festas, nas relações sociais, a gente vê que era alegre. Porque o medieval, isso era expresso principalmente nas cores, né, das roupas, dos estandartes, era todo colorido. Não era nada cinza, não era nada preto, a não ser os hábitos dos monges. Era uma vida colorida.
alegre. Porque o medieval não se levava a sério. Ele se sabia pequeno. E confiava em Deus. Ele tinha uma imensa confiança em Deus. E existe uma música. Existe uma música que expressa toda essa ordem medieval, não é? Cada pessoa inserida na sua função, desde o clero até toda a hierarquia da sociedade civil, desde os nobres, os reis, até os camponeses, todos eles colocados, né, bem inseridos no nas suas funções, cada qual no seu lugar, mas cada qual olhando para o céu, fazendo parte de um todo unido, que é a igreja e que é a cristandade, e que em todas as suas funções, em todos os seus membros que exercem as mais distintas, diferentes funções, né? Sabem que pertencem a um todo orientado para o céu. Por isso que a civilização medieval, ela é de algum modo uma civilização sagrada. Porque tudo na vida diz respeito aos assuntos de Deus, aos assuntos do céu. E nós iremos agora ouvir uma canção que expressa, uma canção daquela época, uma canção medieval, que expressa justamente isso. Um outro grande mito, e talvez seja um dos maiores, a respeito da civilização medieval, diz respeito a uma certa decadência cultural e civilizacional. Como eu disse, de fato, os tempos bárbaros foram efetivamente uma época de decadência
cultural e civilizacional. Mas a igreja preservou a cultura e foi o foco de cultura, o único foco de cultura. Principalmente no Renascimento Carolíngio e, sobretudo, a partir do século XI e com o grande renascimento do século XII, a cultura ocidental, né, que era a cultura cristã, ela irromper em um grau de grandeza inimaginável e expresso, tanto desde a construção de grandes catedrais, obras de arte inigualáveis, né? Nós falaremos disso na terceira conferência, e, sobretudo, né, de uma expressão, né, de vitalidade intelectual e até científica que assustaria, né, que assusta aqueles que estão acostumados com uma visão de Idade Média como um todo, como uma época de obscurantismo. Afinal de contas, a cristandade medieval foi uma época de luz e não de trevas. E para falar conosco um pouquinho a respeito deste tema, nós teremos aqui agora o professor Sidney Silveira, né, um grande estudioso, sobretudo da escolástica, né, do pensamento medieval como um todo, que nos dará algumas luzes, algumas informações preciosas a respeito dessa vitalidade civilizacional que foi a cristandade medieval, sobretudo nos seus tempos áureos, que foram os séculos XII e XIII. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui convosco e falar sobre um tema que me é tão caro. Eu notei algumas coisas quando fui convidado pelo professor Lucas para participar deste evento que é virtual. Anotei algumas coisas que são preâmbulos sem os quais não se entende o que foi o pensamento escolástico. É preciso voltar um pouco no tempo, lá para a altura do final do século IX para o X, depois do fim do Império Carolíngio, toda a cristandade estava revolvida, e aqueles anos que começam, digamos assim, no final do 900, eles ficaram conhecidos, segundo vários historiadores da Igreja, como Saeculum Plumbium Obscurum, né? Saeculum Plumbium Ferrium Obscurum, ou seja, o século nublado ou das nuvens, obscuro e ferroso. E aqui o Ricardo Viloslada, ele aponta os porquês desses adjetivos. Ferrium, por sua aspereza e esterilidade. Plumbium, ou seja, enevoado, por sua deformidade e seus males. E obscurum, pela inépcia dos seus escritores. E onde abunda o pecado, abunda a graça, nós temos, depois desta tempestade civilizacional, com Inocêncio III, o início de um reflorescimento civilizacional que resgatará aquelas sementes extraordinárias que, ao longo da história da Igreja, caem em terra ora fértil, ora pedregosa. A história da Igreja é a história de tempestades da barca de Pedro, e graças a este grande homem, nós tivemos, digamos assim, um incentivo a que a escolástica se desenvolvesse. Isto aqui se chama filosofia escolástica ou teologia escolástica, é algo que compreende um período que vai mais ou menos lá do final do século IX até a metade, mais ou menos, do século XIV. Ou seja, são mais ou menos 500 anos em que, aos poucos, se vai forjando uma mentalidade que levará a Igreja ao ápice, digamos assim, da sua capacidade apostólica,
tanto no terreno da filosofia, já que também se faz apostolado com a filosofia, como no terreno espiritual propriamente dito. E aqui não me custa dizer que o citado Papa Inocêncio III é dele uma bula. Ele, no Concílio de Latrão, algumas coisas foram publicadas, como, por exemplo, a proibição da cobrança de juros pelos judeus. Mas é dele também o documento que é considerado por historiadores, não apenas da Igreja, como historiadores em geral, como um grande documento de tolerância religiosa, que é um documento em que ele proíbe, é uma bula em que ele proíbe a conversão forçada dos judeus. Nós sabemos da história atribulada, das crises entre judeus e cristãos, desde antes da Idade Média, mas na Idade, digamos assim, média, da sua aurora, nós vimos essa crise ganhar contornos, assim, muitas vezes dramáticos, como, por exemplo, com o rei Dom Manuel I de Portugal, que é o rei do descobrimento do Brasil. Sob o governo dele, houve um assassinato em massa de judeus sob o reinado dele em Lisboa. Então, a escolástica, ela nasce no meio de uma crise, desenvolve-se com a crise e ganha um terreno propício para alcançar o seu ápice, que é o que acontecerá na virada dos séculos XII para o XIII, depois de Inocêncio III. Então, trata-se de um período de um florescimento espiritual e intelectual. Mas o que eu quero enfatizar, Lucas, é que o espiritual está acima. Sem o espiritual, não há desenvolvimento filosófico que deite raízes por muito tempo, já que a filosofia, nesta perspectiva dos escolásticos, ela, embora tenha sua autonomia, num certo sentido, no seu âmbito de questões que resolve, ela é antila teologia, ela é serva da teologia, ela serve a teologia no sentido de que ajuda a teologia a argumentar em defesa da fé. Então, é um período muito rico. Nós temos autores até que muitos não consideram escolásticos, porque não filosofaram na Universidade de Paris ou em outras, como Colônia, etc., mas cuja forma mentes é escolástica. Eu vou dar um exemplo aqui que é caseiro. O nosso Santo Antônio de Lisboa, que é um autor também da virada dos séculos XII para o XIII, um intelectual que é considerado com justeza um dos maiores oradores da história da Igreja, um dos grandes escritores. Ele, quando trata de falar de temas espirituais, ele escreve num latim verdadeiramente clássico, e quando trata de usar o martelo da fé contra os hereges, ele usa de um latim vulgar, como que para mostrar que nem sempre devemos ter esta polidez no trato com pessoas que impugnam a verdade. Então, é um momento único na história do mundo. Eu, particularmente, considero, olhando para a história conhecida, estes períodos, século XII, XIII e iniciozinho do XIV, uma espécie de ápice espiritual, ápice filosófico, teológico, que durou pouco tempo, diga-se de passagem, porque logo no seu ápice chega ao poder em França o rei Filipe o Belo e começa novamente uma luta encarniçada entre o poder espiritual da Igreja e o poder material. Então, é um momento verdadeiramente luminoso, e quando olhamos para a Idade Média, podemos encontrar nela sombras, sem dúvida nenhuma. Todas as épocas têm sombras e luzes, mas as luzes que o medievo tem, principalmente nesses 2 séculos, elas sobrepujam todo e qualquer outro século conhecido. Então, fica aqui como preâmbulo. Não sei se comecei bem. Bom, professor, o senhor mencionou um ponto logo na sua conclusão que eu gostaria que o senhor desenvolvesse um pouco mais, que é o seguinte: o senhor mencionou como que o espiritual, em todo esse construto intelectual, doutrinário, civilizacional, estava no topo, né? O espiritual. E essa é uma compreensão que nós precisamos ter para nós bem compreendermos
o que significou esse ápice civilizacional que o senhor enfatizou. Então, eu gostaria que o senhor desenvolvesse um pouco mais essa questão de como nada disso seria possível, esse ápice civilizacional só foi possível pela decisiva e necessária ação da igreja. Bom, eu costumo dizer o seguinte, é óbvio que foi a ação da igreja, mas a igreja, neste caso, é causa instrumental. A ação é do próprio Cristo como causa formal, não podemos desvincular, porque hoje muitos católicos que hoje querem reviver a tradição, ou viver a tradição mais profundamente, melhor dizendo, muitos deles às vezes se esquecem de que realmente a igreja ela é fundada por Cristo, ela tem homens pecadores, uma estrutura que pode ser mais ou menos cambiante e muitas vezes ela não fez jus a este chamado espiritual superior. Então a igreja ela é a causa ao modo de instrumento. A causa formal é o próprio evangelho que foi proclamado da boca da segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sem este selo, que é um selo de autoridade, não seria possível este ápice. Se olharmos para o tempo contemporâneo e compararmos com este período luminoso, nós vamos ver entre as diferenças justamente a perda da noção de autoridade. Muita gente que leu a história do Ocidente de orelha, leu a orelha de alguns livros e parece fazer-se bem informada, não atenta para questões que são, digamos assim, decisivas. Por exemplo, as pessoas citam o confronto já quase nos albores do Renascimento entre o rei Henrique VIII, né, e o Papa, e o papado. Mas se esquecem de que, muitas vezes, ao longo do período anterior, que é um período de 5 séculos, mais ou menos, os papas meteram-se na vida política toda vez que se tratava de lembrar aos reis que eles deviam ser exemplo, não apenas para a política, mas também exemplo espiritual. Está aí, não me deixa mentir, a larga literatura do Espelho de Príncipes. Os reis eram educados para servirem a Deus. Inclusive em questões matrimoniais, né? Inclusive em questões matrimoniais. Há passagens curiosas, né, de papas que pediram que a população não tocassem os sinos quando um rei adúltero passava pela cidade. Há 1000 histórias interessantíssimas que demarcam esta noção de autoridade que, para o povo, era algo mais ou menos natural. Então, o povo via a cristandade, ela pode ser entendida como uma confederação de estados cristãos sob a égide do poder espiritual do papado, que era reconhecido, muitas vezes reconhecido pelos povos. Muitas vezes, os reis, com medo da reação da autoridade eclesiástica, voltavam atrás em suas patranhas, em suas negociatas, em suas, digamos assim, infrações em terreno moral, inclusive de moral sexual. Então, o primeiro ponto é este. Foi um período em que, talvez mais do que em todos os outros, principalmente nesses 2 séculos e meio, do meados do século XII a meados, o princípio do XIV, realmente a autoridade dos papas era inquestionável, socialmente falando. Aqui, se me permite, eu vou ler só algumas notas distintivas deste período, que é o período do apogeu de que estamos falando. E aqui eu retirei, em parte, do Ricardo Viloslada, que é o historiador da Igreja, em parte do padre Rohrbacher. Unidade cristã dos povos sob a autoridade espiritual da Igreja. As nações europeias formavam uma comunidade internacional sob a cabeça espiritual e moral do Romano Pontífice. Segundo tópico, solidariedade moral entre as nações.
e o serviço que o poder temporal prestava ao espiritual eram reflexos da Civitas Dei, ou seja, da cidade de Deus, que a igreja tinha como dever tentar instaurar aqui na Terra. Domínio harmônico do papado, poder espiritual, e das monarquias, poder temporal, sobre os povos irmanados pela doutrina cristã. Não há aqui como não pensar que este foi um momento histórico em que chegou a haver verdadeira fraternidade, e não aquela fraternidade homicida que nasce na Revolução Francesa. Então, olhamos para esse período e nós vemos o quão espetacular ele é pelos reflexos que do espiritual chegaram não só ao político, como ao moral e ao individual. E o homem medieval deste período, sobretudo, ele podia muitas vezes ser até um ignorante, mas ele tinha a alma hierarquizada pelas catedrais, pela liturgia, pelos homens de saber que volta e meia, aqui volta e meia eles tinham acesso, por santos extraordinários, grandes pregadores. Não está aqui, peguei alguns livrinhos para mostrar, este aqui é um dos exemplos deste período. As Heresias de Pedro Abelardo, que eu fiz editar pela coleção Medievalia. E aqui, Pedro Abelardo, que era um lógico, fulminado pelo grande São Bernardo, numa disputa que ficou famosa. E nesta disputa fica claro como o âmbito civil tinha, ainda quando se voltava contra a igreja, ele tinha uma reverência para com o espiritual. A obra de Santo Antônio de Lisboa neste período, talvez, a obra mística, talvez a mais importante. Em paralelo com ela, há de alguns monges medievais, como Euredo de Rivaux, por exemplo, monges seja de Cluny, seja de Cister, o próprio São Bernardo. Mas, sem o espiritual, esses homens viviam verdadeiramente o espiritual na medida em que Deus não era um conceito abstrato. Deus entrava na equação das suas decisões diárias, e os exemplos históricos são incontáveis. Está aí quem não nos deixa mentir, a grande Regine Pernod, que, entre outras coisas, escreveu sobre Santa Joana d'Arc, e se converteu enquanto escrevia sobre o medievo, e ela ficou abismada, esta grande historiadora, que depois virou persona non grata numa universidade do século XX já descristianizada. Ela ficou assombrada com a liberdade que havia para as mulheres neste período. Por exemplo, várias abadesas traduziram comédias gregas e romanas. As mulheres dos mosteiros eram cultíssimas. Então, a Europa volta a recultivar-se espiritualmente, e isto acabou por se desdobrar para o âmbito das disputas. Graças a esse método, graças a esse método que encontra o seu ápice em Santo Tomás de Aquino, que nós temos acesso a algumas das mais luminosas obras que já se escreveram desde que o homem pisou nesta terra, pó desta terra. O senhor tem se dedicado nos últimos tempos a fazer reviver aqui no Brasil, né, a escolástica, né, o pensamento de Santo Tomás, o pensamento tomista na psicologia, no direito, enfim. Qual orientação o senhor daria para aqueles que querem, nas suas áreas de conhecimento, nas suas áreas de estudo, recuperar, restaurar, né, a formação intelectual, o próprio conhecimento, à luz dessa grande obra da cristandade que foi a escolástica, apesar, né, de todos os percalços que a modernidade os colocou? Olha, meu caro, entre outras coisas, o que eu sugeriria, principalmente para os jovens, é que cultivassem as virtudes, algumas virtudes, as 4 virtudes cardeais, mas algumas virtudes morais sem as quais a vida intelectual, cedo ou tarde, se engessa. A primeira delas é a humildade. A humildade, ela tem um dinamismo. A pessoa humilde, ela consegue imprimir um dinamismo à sua alma e realmente
é pela humildade que se alcança a contemplação dos mais elevados edifícios da mística. Então, primeiro, cultivar a humildade. Hoje em dia, é muito fácil com as redes sociais, é uma tentação para muitos querer partilhar aquilo que contemplou, mas apressadamente. Então, primeiro, paciência e humildade, duas virtudes co-irmãs que, de alguma maneira, são colaboradoras da virtude cardeal da prudência. Então, paciência. Leitura de alguns dos clássicos do período, assim, é óbvio, o Brasil, eu sei muito bem que é difícil, porque muitas obras ainda estão sem edição, daí eu levar um trabalho que eu sei que é um trabalho talvez para poucos, por exemplo, um livro como este do Duns Scott, Tratado do Primeiro Princípio, Tratatus de Primo Principio, não são livros populares, mas aqueles que têm vocação intelectual, eles têm que beber destas fontes. O estudo do latim é muito importante. Hoje em dia nós temos ótimos cursos de latim pela internet, cursos que são de referência, que habilitarão o jovem a travar contato direto com os textos. Por exemplo, o texto do Bularium Romanum, as bulas papais, isso aí não está traduzido quase. Então, quem recorrer ao latim com um pouquinho de disciplina vai conseguir ter acesso a esses textos cedo ou tarde. Agora, daí a importância de eu enfatizar aqui o desenvolvimento das virtudes, porque onde a virtude não deita raízes na alma, a personalidade acaba por ser mal formada e não há nada pior para uma pessoa do que tornar-se erudita sem ter este solo bem pavimentado das virtudes. A modernidade é pródiga no desenvolvimento de tantos pensadores que foram brilhantes em tópicos isolados, porém, quiseram reinventar a roda do saber a partir de suas próprias obras, sem nenhuma humildade. Os exemplos são imensos e as consequências são dramáticas. Descartes, por exemplo, diz que com seu método, é preciso filosofar a partir de ideias claras e distintas, e dá por pressuposto que não as havia antes dele, e diz que devemos duvidar de tudo. A dúvida metódica tem vários problemas, e assim com inúmeros autores da modernidade. Porque não adianta nós olharmos para este período se não for para copiarmos o que houve de melhor neles. E o que houve de melhor neles foi sempre humilde. O próprio Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, tem uma questãozinha sobre a humildade, que vale muito a pena ler. Um mínimo de equilíbrio, não um equilíbrio estoico, não um equilíbrio de quem vê o corpo como um mal, quem faz isso são os gnósticos, mas o equilíbrio de quem, buscando a Cristo, consegue dar uma certa paz para a sua alma. Então, e aqui refiro-me aos católicos, frequentem a Eucaristia, procurem um bom sacerdote para ser confessor. A vida espiritual não é autônoma, nós precisamos de mestres. E se, porventura, está nos desígnios de Deus um reflorescimento da igreja, que hoje está do jeito que está, este reflorescimento passa necessariamente pela Eucaristia. Deixa eu tirar o filósofo que passou aqui na minha frente, Boécio. Esse reflorescimento ele passa pela vida espiritual. Sem isto é melhor nem tentarmos. Por quê? Todas as grandes reformas da igreja, que houve na igreja quando ela teve crises, não foram reformas meramente intelectuais, foram reformas espirituais. Então, o espiritual está em primeiro lugar, o moral está em segundo, e o intelectual, que num certo sentido é o mais importante, já que ele vai elevar a nossa mente a um estado contemplativo, mas ele precisa desses outros dois cronologicamente bem acertados na alma de uma pessoa. A felicidade ela é um ato do intelecto, diz-nos Santo Tomás. É verdade, mas se a pessoa não se desenvolve moralmente, este hábito de contemplação será obstado. Então, cabe aos católicos o reflorescimento do
mundo contemporâneo, se isto estiver nos desígnios de Deus, porque não caiamos também numa espécie de milenarismo, que é aquela ideia que foi condenada tantas vezes pelo magistério da Igreja, a última vez de maneira solene com Pio XII, que é aquela ideia de que a Igreja existe para estabelecer na Terra uma espécie de reino do Espírito Santo, de reino super feliz. Este mundo, a felicidade perfeita não pertence a este mundo. E, se estamos olhando para este arcabouço extraordinário de pensamento, de vida espiritual, etc., temos que chamar para nós, católicos, a responsabilidade deste refazimento, ou pelo menos dessa tentativa de reconstrução. E o resto entreguemos a Deus. Não caiamos nos dois extremos. Por um lado, uma atitude tíbia e individualista. Eu vou estudar aqui sozinho, eu não preciso de muitos mestres. Do outro lado, uma atitude sobranceira, demasiado triunfalista. Nós vamos refazer a cristandade amanhã, porque isto eu vejo, às vezes, em alguns grupos católicos. Fico triste, porque, em alguns casos, nem seguir os conselhos deste velho aqui, deste homem que já caminha para os 60, deste jovem velho. Devagar, vamos devagar com andor. Paciência, humildade, prudência, estudo continuado, vida espiritual, Eucaristia, confissão frequente e mortificação. Sem isso, nada vai ser reconstruído e ficaremos nas bolhas de sabão. Esse é o meu conselho. Então, pessoal, vocês que ficaram até aqui conosco, eu gostaria que vocês comentassem aqui no chat ou nos comentários do vídeo o que vocês consideram seu maior aprendizado hoje, aquilo que vocês perceberam que mais se destacou, não é? Dentro do que foi tratado e que você não conhecia ou que foi ocultado de você, né, durante tanto tempo. Bom, só para que nós possamos encerrar e já nos preparando para a próxima conferência, na quarta-feira, este nosso congresso ele tem como objetivo, ao mesmo tempo, desmistificar, né, a Idade Média, destruindo, né, as mentiras a respeito deste período e, sobretudo, a respeito desse período glorioso que foi a cristandade medieval, né, mostrar para vocês que existe uma outra visão e que eu tenho certeza, estou exprimindo ela aqui, por isso eu acho que é a verdadeira, uma visão verdadeira, distinta daquela que é ensinada, não é que foi ensinado para todos nós, e mostrar para cada um de vocês que essa história que eu estou narrando aqui é a sua história. Se você é católico, essa história é sua. É a história da sua igreja, né? E da história dos nossos ancestrais na fé que fizeram grandes coisas, né? Ao longo de toda a longa jornada da igreja ao longo dos séculos. Enfim, e eu espero vocês na próxima conferência. E na próxima conferência nós iremos tratar de dois temas que são, com certeza, aqueles que são o maior objeto de acusações contra a igreja medieval: a Inquisição e as Cruzadas. Então, não deixe de assistir, venha compreender de fato o que foi a Inquisição medieval e o que foram as Cruzadas, certo? E, sobretudo, a respeito das Cruzadas, vocês verão, não é, como que o espírito que era próprio das Cruzadas, ele, na verdade, faz parte do próprio espírito católico e que não deve ser, de modo algum, perdido por nós, certo? Então, eu espero vocês na quarta-feira. Não deixem, certo, de entrar no grupo de WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam receber a apostila, certo? De cada uma das conferências, né, na qual estarão resumidos os pontos tratados aqui, os textos estudados, e eu espero que
que essa conferência tenha sido de bom proveito para todos e eu espero todos na quarta-feira. Fiquem com Deus. Spectora, et reflexo clar.